Bom, mais uma entrevista da série Neumann em Entrevista no no nosso canal YouTube. E estamos aqui diante do nosso Chico Graziano. Chico foi muito tempo deputado pelo PSDB, foi muito ligado ao Fernando Henrique, depois deu uma guinada na sua opção política e apoiou o Bolsonaro, mas também está entre aqueles que não concordam. Não, o Chico não faz parte do gado, o Chico faz parte dos que tocam o gado, né, Chico? Então, eu queria saber, Chico, é um prazer ter você aqui, prestigiando aqui o nosso canal e trazendo o seu conhecimento notório a respeito das questões políticas e do agronegócio no Brasil. Então, eu gostaria de começar, Chico, perguntando a você a respeito da sua relação com o Fernando Henrique. Você tinha uma relação, assim, digamos, você era o papa da agricultura, a época em que o Fernando Henrique assumiu a primeira presidência. Você era um assessor importante e tal. E eu quero saber como é que você encarou a sua participação como militante do PSDB. Fernando Henrique satisfez a você do ponto de vista das coisas que você esperava de um líder político, na época em que você trabalhava junto com ele? Oi, Neumann. Prazer é meu falar com você. Não, eu não tenho nenhuma reclamação para fazer de Fernando Henrique. Pelo contrário, eu sou muito grato a ele. Eu aprendi muito com ele. Trabalhei com ele muitos e muitos anos, quase 25 anos, próximo dele ou diretamente. Como é que vocês se aproximaram, Chico? Como foi que você o conheceu? Eu conheci ele na campanha que ele fez para o Senado em 1986, talvez, né? Quando o professor Carlos Estevão Martins era um dos coordenadores da campanha dele, me conhecia da Fundação Getúlio Vargas, e precisaram de alguém lá para ajudar a coordenar a campanha dele no interior do estado de São Paulo. E eu, como era, e sou um caipira, porque sou nascido em Araras, sou agrônomo, sou agricultor, etc., falaram, tem um Chico aí, um tal de Chico aí, e eu fui ajudar, então, a fazer a campanha política no interior do estado de São Paulo, e acabou dando certo, né? Ele venceu as eleições, e depois, quando fundou o PSDB, em 88... Não, ele perdeu a eleição. Não, isso na segunda, não. Ele perdeu a primeira, em 78, foi em 82. Quando ele se elegeu senador de verdade, entendeu? Ele e o Mário Covas. Que ano que foi? Não foi quando ele era suplente, ou seja, você não chegou a ser companheiro de campanha do Lula. O Lula apoiou o Fernando Henrique na primeira campanha. Não, exatamente. Em 78, eu não estava... Eu estava dando aula lá em Jabuticabal, estava longe de São Paulo. Na outra vez, eu fui... E depois, em 88, quando fundou o PSDB, ele me convidou para chefiar o escritório dele aqui em São Paulo. Eu dava aulas lá em Jabuticabal, tinha acabado de fazer meu doutorado em São Paulo, ele conhecia minha tese de doutorado sobre reforma agrária, etc, etc. Eu critiquei fortemente a reforma agrária, você se lembra disso? Lembro. Foi quando mais ou menos nós nos conhecemos, que eu lancei um livro, né, que era a minha tese de doutorado. E daí para frente, o caipira se deu bem com o príncipe, e o príncipe se encantou com o caipira, essa é a verdade. Eu até tenho um livro na minha gaveta que eu prometi a ele que só vou publicar depois que ele falecer, que se chama O Caipira e o Príncipe. Né? Que é muito bom, tio. Essa história inusitada, né? Mas fizemos muita coisa juntos. Eu não tenho reclamação. O PSDB é que se degringolou e fez um estrago total, como todos os outros partidos, né? Eu acabei saindo do PSDB para apoiar Bolsonaro, conforme você falou, né? Mas antes de chegarmos aí, eu queria saber o seguinte: uma coisa, o que foi definitivo na minha opinião, o Fernando Henrique fez a maior revolução social da história do Brasil com o Plano Real. E depois perdeu tudo com a reeleição. Perdeu tudo ao defender a reeleição, ao se reeleger, principalmente porque ele foi o principal beneficiário da própria tese dele, é acusado de ter participado de negociações escusas para se reeleger e tal. O certo é que a reeleição hoje... Eu, por exemplo, apoiei muito a reeleição. Você apoiou na época a reeleição? Você apoiou? Sim, apoiei.
E hoje eu estou convencido. Diga, fale, Chico. Fale, Chico. Não, mas se mostrou o maior erro político do Fernando Henrique. É isso que eu acho hoje. E ele passou a achar também. Ele acabou de escrever sobre pois isso. Acabou de escrever sobre isso. Então, antes de chegar aí, eu te diria o seguinte: eu acho que hoje uma das principais causas da degringolada política do Brasil foi a reeleição. Agora, por exemplo, estamos lidando com a possibilidade concreta do Bolsonaro se reeleger, apesar de ter cometido o maior estelionato eleitoral da história. Mas, voltando, você acompanhou, então, essa posição do Fernando Henrique agora também ao reconhecer, como eu reconheço autocriticamente, que foi um erro apoiar a reeleição, que a reeleição não foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Então, você me concorda comigo nisso aí? Não, concordo totalmente. Na minha cabeça, eu manifestei isso, o erro político dele, sem nunca ter conversado com ele. Eu nunca falei disso com ele, eu nunca tive coragem. Eu nunca precisei falar disso com ele. Eu sempre tive total liberdade de conversar com ele, e hoje eu sou amigo dele, eu janto junto com ele, eu não tenho nenhuma dificuldade de relacionamento com o Fernando Henrique, mas nunca me deu o direito de discutir isso, que era coisa passada. Quando agora escrevi um livro que vai sair agora pela Almedina, né, sobre essa história política que você conhece, eu escrevi lá que acho que o maior erro dele foi isso. E por coincidência, realmente foi uma coincidência, eu não falei isso com ele, ele escreveu em um dos artigos deles, quinzenais ou semanais, não sei, de que ele reconhece isso. Alguns falaram, mas agora é por causa do Bolsonaro. Eu acho que não, eu acho que ele realmente percebeu que não deu certo no Brasil. Foi por que horrível. Você acha que não? Por que você acha que não deu certo, Chico? Porque o patrimonialismo, o clientelismo, todos os defeitos do sistema político brasileiro passaram a se utilizar da reeleição e se tornaram maiores do que eram, né? Então, o cara se elege, ele já não está pensando em fazer o bem para ninguém, ele já está pensando em como ele vai se reeleger. Essa idiosincrasia, esse defeito da política nacional, mais acentuado do que todos os regimes políticos, provavelmente, né? Faz com que a pessoa já se elegeu, já está pensando na reeleição. Eu testemunhei isso de muitas e muitas pessoas, né? Com quem trabalhei. Isso é o seguinte, o problema da reeleição é que quando você elege, na verdade, você elege para 8 anos e passa por um recall 4 anos depois. É o que aconteceu sempre, a possibilidade do cara ganhar, ficar no segundo mandato é sempre enorme. Veja agora o caso do Bolsonaro, né? Que é o pior estadista do mundo e tudo indica que poderá ter alguma chance de se reeleger. Mas, aí, voltando à vaga fria, quais são as críticas que você faz ao PSDB agora, que fez você sair fora, inclusive do projeto Alckmin, na eleição de 2018? O PSDB ele foi se envelhecendo tanto quanto os outros partidos. E ele nunca foi capaz de repensar ou discutir propriamente os seus próprios objetivos, o seu ideário, o seu programa, etc. E quando foi fundado o PSDB, ele foi fundado baseado no ideário da social-democracia europeia. Tentou se adaptar ao Brasil e surgiu o PSDB. Mas era preciso rever um pouco essas posições, nunca conseguiram. E eu acho que, e escrevi sobre isso no meu novo livro, né? O PSDB se enfiou numa encrenca protagonizada pelo Serra, pelo Alckmin e pelo Aécio. E eu chamo eles a trinca do mal, né? No meu texto que vai ser publicado. Eu não alivio as palavras, não, porque com a saída do Fernando Henrique do Planalto, o Fernando Henrique foi colocado de escanteio, essa é a verdade. Ele passou a opinar quase nada. Primeiro que ele nunca teve muito pendor de cuidar das questões partidárias, organizacionais, etc. Nós sabemos disso, né? Mais formulador, mais intelectual e tal. Mas a briga era uma briga intestina, era disputa de espaço, um negócio feroz, cruel, entre o Serra, o Aécio e o Alckmin. E o PSDB todinho ficou mergulhado nessa disputa entre a trinca. Entendeu? Nunca pensou mais altruisticamente no Brasil. Nem o Serra, nem o Aécio, nem o Alckmin. Eles pensavam só em como comandar ali e se viabilizarem. Isso daí, olha, eu acompanhei isso de perto, porque eu trabalhei perto do Serra e
e trabalhei perto do Aécio. O Alckmin nunca me dei muito bem com ele, por razões que pouco importa, né? Então, eu realmente acho que isso, além da degringolada geral do sistema político, que o PSDB se enfiou, inclusive se melecando com corrupção, etc., etc., houve um problema localizado dessas três figuras que disputavam a liderança e deu no que deu. E eles terminaram protagonizando fracassos terríveis. Por exemplo, o Alckmin conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, enfrentando o Lula em pleno processo, em pleno mensalão, né? O Serra criou uma nova figura na política brasileira, que é a derrota certa para se reeleger quando você não cumpre o mandato inteiro e trai o seu compromisso original com o eleitor. Não é isso? Agora, hoje, o PSDB se confunde muito mais com a velha política brasileira, que está sendo enterrada, apesar de todos os problemas aí do PT e do Bolsonaro, né? O PSDB me parece hoje flagrado, principalmente por esse trio que você citou, em pleno conúbio com o PT. E me parece que estão morrendo afogados juntos, mas é claro que não existe esse tipo de profecia no jornalismo. Mas você concorda que houve um momento em que o PSDB, e isso pode ter até contribuído para a sua decisão de sair, de ir para outras opções, e o PSDB, no fim, terminou vendendo uma oposição de francaria para participar do grande projeto de gatunagem do PT nos cofres públicos? Por isso que se comprometeram? Sim, é isso mesmo. Cada um ao seu estilo, cada um do seu jeito, mas todos participavam do chamado mecanismo. Eu adorei esse conceito, essa invenção. Não sei se foi do cineasta lá do Padilha, de quem que foi. Padilha. Mas realmente essa subordinação ou esse envolvimento com o tal do mecanismo, onde todos nós nos completamos, né? Pegamos dinheiro daqui, de lá, das empresas, e as empresas davam dinheiro para todo mundo, né? De formas variadas. Então, realmente, essa podridão veio vindo lá de trás, né? Quer dizer, eu me lembro, esse Roberto Jefferson, ele foi um cara muito importante para o governo do Fernando Henrique. Ele foi um bom líder, acho que na época do PTB, não sei, deve estar até hoje ainda. Ele é o dono do PTB. Ele comandava, e os deputados do PTB, eles tinham um pedaço do governo, um cuidava lá da Conab, roubava pra caramba. E não era muito, a gente sabia-se dessas coisas, era horrível. Então, esse tal presidencialismo de coalizão, quer dizer, você tem uma Constituição que dá poderes ao Congresso e diz que é presidencialismo, mas quem manda é o Congresso, que vota o orçamento. Quer dizer, essa sinuca, isso é quase uma sinuca de bico para a democracia do Brasil. Não tem saída. O Lula radicalizou o processo, e ao invés de fazer coalizão, ele já comprou todo mundo de cara mesmo, dando mesada, etc., etc., né? E até hoje nós estamos pagando esse preço. E quando nós achávamos que tudo ia ser diferente com esse maluco que nós elegemos presidente da República, o cara perdeu a chance de fazer alguma coisa diferente, né? Não que ele era uma sumidade assim, mas ele podia ter feito diferente. O que o Bolsonaro fez? Fez nada, pelo contrário. Hoje o Roberto Jefferson é um dos caras mais importantes da política dele no Congresso. Eu não sei se você já soube disso, teve essa informação, mas o Roberto Jefferson empregava o Eduardo Bolsonaro no seu gabinete em Brasília, quando o Eduardo estudava na Escola de Direito da PUC no Rio, aliás, na Federal no Rio. Eu sabia. Ou seja, o Bolsonaro e o Roberto Jefferson são cúmplices há muito tempo, muito antes do Bolsonaro sair do baixíssimo clero onde ele vegetava. Mas uma outra figura, que você também deve se lembrar, é a execrável figura do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, lá do Paraná, que também, você deve se lembrar, foi líder do Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique, e hoje, porque naquela época não existia ainda o Centrão, mas já existia o Eduardo Cunha, tal, que são os fundadores do Centrão. Ou seja, na verdade, o Fernando Henrique foi pioneiro, né, em negociar com o Centrão, no seu governo, no governo do qual você participou.
Você concorda, discorda? O que é que você tem a dizer Não, sobre isso? há uma diferença que é o seguinte: o Fernando Henrique ele se elegeu já tendo o apoio desses partidos, né? Então, PTB, PFL, o Fernando Henrique, quando se elegeu, ele já se elegeu com uma maioria no Congresso e aí ele fez esses acordos, essa tal dessa coalizão presidencialista. O caso do Lula, o Lula se elegeu com minoria no Congresso. E aí ele teve que avançar, porque senão ele não ia conseguir governar. Então, aí ele, mais do que coalizão, ele fez uma cooptação, né? E essa cooptação realmente teve frutos. Começou lá com o mensalão, depois eles trouxeram o mensalão dentro do governo. Veio o PMDB inteiro, Eduardo Cunha inteiro. Aí virou aquela barbaridade que nós acompanhávamos, né? Mas é verdade, você pega o Ricardo Barros. Eu outro dia escrevi na minha coluna lá, os camaleões da política, né? A política tem os camaleões e eles são muito bons, eles são craques. Você pega o Gilberto Kassab, entra governo, sai governo, qualquer um, ele é ministro. Não, o Gilberto Kassab, eu vou te dar um exemplo para ilustrar isso. O Roberto Kassab estava no último dia do governo Temer e no primeiro dia, no último dia do governo Dilma e no primeiro dia do governo Temer. Um exemplo disso que você está falando. É um negócio impressionante. Esse é o mais evidente dos sintomas do fracasso da democracia no Brasil. Entendeu? É o título do seu livro e é um título feliz. E eu tenho a honra de prefaciá-lo. Então, eu queria voltar ao Ricardo Barros para a gente encerrar esse capítulo. O Ricardo Barros foi líder do Fernando Henrique, vice-líder do Lula, vice-líder da Dilma, ministro do Temer. É a nova política, né, seu Chico? A nova política está aí, o Ricardo Barros. Meu amigo de Maringá, conheço bem, ele me dou bem, sempre me dei bem com ele. Ele é gentil, ele é educado, muito inteligente. A família dele lá, o irmão dele foi prefeito de Maringá, eu conheço tudo. Quer dizer, eu não estou falando que eu não conheço, não. Mas é impressionante. Então, aquilo que era para tudo mudar, tudo piorou. Não mudou nada. Mas aí eu quero entrar com você no assunto Bolsonaro. Com o senhor, né? Nós estamos aqui entrevistando, então o seu Chico é senhor. A questão toda é a seguinte: o meu querido amigo, que Deus o tenha, Luiz Macluf Carvalho, escreveu um livro sobre o Bolsonaro chamado O Cadete e o Capitão, em que ele mostra o absurdo que foi o julgamento do Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, no qual o Bolsonaro usou 2 laudos inconclusivos como sendo a favor dele, ganhou pelo empate de 2-2 e não foi expulso do Exército como deveria ter sido, num acordo com o general Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército na época, e que o tornou um político. Só que todos nós que imaginávamos que o Bolsonaro poderia ser o anti-PT, e por isso ele se elegeu, e também o fiel apoiador do combate à corrupção, tínhamos bons motivos para acreditar que isso não aconteceria. Você não sabia desses detalhes da vida pregressa do Bolsonaro quando aderiu a ele? Neumann, eu não conhecia alguns detalhes, mas eu conhecia muito bem o Bolsonaro. Eu fui deputado com ele. Eu estava lá ao lado do Fernando Henrique quando ele disse que precisava matar um monte de gente, inclusive começar matando o presidente da República. Quer dizer, o cara é um maluco, não é de hoje, não, né? Então, eu não tenho o direito de dizer que eu desconhecia o Bolsonaro, mas eu realmente, na última eleição, eu não vi melhor alternativa, né, para a democracia brasileira do que provocar uma alternância do poder, porque o PT ia voltar a ganhar a eleição com o Lula preso, né? Então, seria um assinte total. Eu e muitos de nós, então, vamos fazer aí, chama de voto útil, fala o que quiser, porque importa. Mas o fato é que realmente havia uma ameaça da quadrilha vermelha voltar ao poder. Nós não podíamos deixar isso acontecer. E o que eu acreditei é que o Bolsonaro, ao ser eleito, ele passasse, porque ele tem formação militar, ele tinha um grupo, tem ainda, mas tinha melhor, um grupo de militares muito conscientes, muito bem preparados, de generais, o assessorando. Alguns generais que eu conheço desde a época lá de Fernando Henrique. Eu falei, poxa, agora vai pegar isso. Como ele ganhou contra tudo e contra todos, ele não devia nada para ninguém.
não tinha favor para ninguém, nem para a imprensa, nem para partido, nem para política. Fez a coisa, ele ganhou sozinho. Esta é que é a verdade. Então, ele podia pegar esse cacife dele, absurdamente forte, e dizer, olha aqui, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o Brasil verde e amarelo. Então, havia algumas coisas que me interessavam. As políticas liberalizantes me interessaram, porque eu me cansei de ver o estatismo fracassar. Eu cansei de ver políticas sociais-democratas serem deturpadas. Eu cansei de ver a educação participativa, não sei o quê, virar essa merda que virou a educação no Brasil, por conta desses conceitos da esquerda com os quais eu sempre pactuei. A minha formação política é de esquerda desde a época da faculdade. Eu fui achando que isso estava ultrapassado, século XXI. Falei, bom, é com o Bolsonaro, vai com o Bolsonaro, né? Então, não é que eu me iludi, eu achei que ele podia ter feito uma coisa diferente. Ele não foi capaz de fazer, ele mostrou que ele é medíocre, é isso. Bom, ele não é medíocre, ele é burro, né? E é absolutamente estúpido. Mas ele é um espertalhão político que superou todos os outros, né? Hoje ele está aí na crista da onda, 40% de popularidade e tal. Mas a verdade é que, para conseguir isso, ele teve que voltar ao passado. Em vez de enfrentar, como ele anunciou na eleição, ele voltou ao centrão, do qual ele nunca saiu, só que ele não tinha. Aí é uma grande contradição da política, que você que acompanhou o Bolsonaro lá na Câmara podia talvez explicar melhor do que eu. Mas a verdade é a seguinte, é que ele sempre foi baixíssimo clero, e por isso ele nunca foi nem convidado para a corrupção. Ele era tão desimportante que não o chamaram para a corrupção, e ele e a família ficaram nessa coisa aí do peculato, pegando dinheiro segundo acusa o Ministério Público do Rio, dinheiro de funcionário pago por dinheiro público, a família pagando tudo com dinheiro vivo e tal. Então ele voltou ao seu berço, né? Roberto Jefferson era do passado dele. O partido pelo qual mais o Bolsonaro militou foi o partido do Paulo Maluf, símbolo maior da corrupção. Quer dizer, eu não estou condenando ninguém que votou no Bolsonaro, porque ninguém tem culpa, você não tem culpa, ninguém tem culpa de ter votado no Bolsonaro. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: o Bolsonaro cometeu um estelionato eleitoral, prometendo ser antipetista e nomeando um advogado-geral da União petista, um procurador-geral da República petista, outros membros do governo, do PT, criando o que eu chamo hoje de bolsolulismo, que é uma jogada para os dois se enfrentarem no segundo turno da eleição de 22. Então, o que é que você que tipo de raciocínio e de experiência na vida política, lá como deputado da época em que o Bolsonaro pode acrescentar isso? Você concorda que há um bolsolulismo? Lulismo, como é que você acha que surgiu esse bolsolulismo? E o Bolsonaro cometeu um estelionato eleitoral ou apenas voltou às origens, passando a perna em quem acreditou que ele tinha mudado? Eu realmente não consigo enxergar um estelionato eleitoral, porque eu sempre valorizei muito no Bolsonaro, escrevi sobre isso várias vezes, a sinceridade dele. Porque como eu sou nascido em fazenda, sou calabrês, eu sou muito sincero. Aliás, eu não dei certo na política porque eu sempre falava as coisas que não ia falar. Muita gente me puxou a orelha, Chico, melhor não falar isso. Mas como não falar? É o que eu penso. Não, mas na política, você não pode falar o que você pensa. Como não posso falar o que eu penso? Então, enfim, eu sempre gostei do Bolsonaro, a sinceridade, inclusive o modo dele de falar as coisas francamente, de não ficar floreando, aquele negócio que os caras floreiam para te ferrar depois. Ele não, eu vou te ferrar e boa. Então, eu não acho que foi isso, não. Eu acho que ele se mostrou incapaz mesmo, ele não foi capaz de fazer qualquer coisa. Talvez ele até imaginasse fazer. No começo do governo dele, eu ainda fui seguindo, ainda fui vendo. O que me pareceu, no começo do governo dele, ele queria fazer algumas coisas importantes em termos de política, fazer determinadas composições políticas, etc., e a turma dele que não deixou. Os Olavos, os malucos da turma dele batiam barbaramente em quem defendia que ele viesse a fazer qualquer composição política. Os caras achavam, não, tem que fechar o Congresso, e ele, resultado, ele foi perdendo-se, vamos dizer, nesse processo, até que veio o coronavírus. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro cometeu suicídio político quando ele teve que enfrentar a crise do coronavírus.
Ele se matou ali. Ele se perdeu completamente, brigou com o ministro da Saúde. Eu não tenho nenhum elogio a fazer esse ministro da Saúde que saiu, aquele Mandetta. Porque eu tenho uns amigos meus que moram lá em Campo Grande, que falam que quando ele foi secretário da Saúde de Campo Grande, ele acabou com a Santa Casa. Enfim, não é flor que se cheire, não. Mas o fato é que ali o Bolsonaro se sentiu atacado. Falaram, vão acabar comigo por causa desse coronavírus, eu tenho que reagir. Ele mudou completamente a postura dele e aí ele não saiu, ele ficou com medo de sofrer impeachment e ele começou, aconselhado sei lá por quem, a se cercar dos bandidos da política, né? Então, não foi... O resultado é o mesmo, é como se tivesse havido um estelionato eleitoral, né? Mas, e eu quero, isso que você fala, como é que é? O bolsolulismo é a pior desgraça do Brasil. Realmente, você vê, quando é que foi a redemocratização? Mesmo em 1985, né? Então, são 95, 2005, 2015, são 35 anos de democracia para chegar nessa desgraça. Nessa excrescência. Dessa excrescência. Quer dizer, o que é isso, né? Eu sou profundamente decepcionado com a política, entendeu? Vamos falar de uma coisa boa? Vamos falar de uma coisa boa? Vamos. Vamos melhorar aqui essa conversa? Ó, a coisa boa é a seguinte. O agronegócio era vilão do Brasil, né? O latifúndio, não sei o quê. Hoje, o agronegócio é a única opção que nós temos para sobreviver no mundo maluco de pós-pandemia. Me conta como é que aconteceu essa virada de imagem do agronegócio. Quer dizer, como o agronegócio deixou de ser o coronel de bota expulsando o coceiro e passou a ser a esperança do Brasil no futuro e o que mantém o Brasil vivo, e o que mantém comida na mesa do brasileiro nesse momento de tragédia mundial. Neumann, é sensacional isso. Então, realmente, a notícia é boa mesmo, né? Essa é a base fundamental do meu outro livro, né? O Agricultura, Fatos e Mitos, que esse aqui já está na praça, que fala sobre a questão da agricultura. Quando nós passamos por aquele tremendo êxodo rural dos anos 60 para os anos 70, o Brasil era importador líquido de alimentos. E as cidades começaram a crescer, como todos nós sabemos. Quem participou, acompanhou, quem estudou o processo, que o Brasil deixou de ser rural e passou a ser urbano. E aqui, isso demorou 25 anos. Na Europa foram 100 anos. Nós fizemos, em um quarto do tempo, uma transição do rural para o urbano. O grande desafio dos anos 70 do Brasil era abastecimento. Era como trazer comida para São Paulo, que todo mundo estava vindo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, as grandes cidades. Então, nesse processo, se desenvolveram os mecanismos, como eram chamados antes, para modernizar a agricultura, para que ela fosse capaz de produzir. Porque se não tivesse produzido, o Brasil ia ter que comprar comida do mundo todo, um preço caríssimo, e o Brasil não teria conseguido ir para frente. A política de crédito rural, por exemplo, é dos anos 70, tudo isso daí. Então, esse conjunto, chegou a Embrapa também nos anos 70, entendeu? O governo militar, ele enfrentou o seu principal desafio e deu certo, né? De tal forma que o Brasil começou lá dos anos 70, depois para os anos 80, a constituir, por investimentos maciços em tecnologia, uma nova forma de produzir no agro. E nós paramos de copiar a tecnologia norte-americana, europeia, e começamos a desenvolver a nossa própria tecnologia. Então, a soja, que é uma lavoura típica de regiões frias, nascida lá da China, produzida em regiões frias dos Estados Unidos. E aqui no Rio Grande do Sul, na época, um pouco, a soja veio para o Cerrado. O que significa produzir soja no Cerrado? Significa muita tecnologia. Então, o Brasil foi capaz de promover um crescimento de produtividade no agro que tirou de uma agricultura tradicional para isso que nós estamos vendo, que hoje você nem fala mais que é agricultura, você fala os agronegócios. Olha o dado, eu publiquei hoje sobre isso. Nos agronegócios, a agricultura e a pecuária participam com 22%. Como assim? Sim, aquilo que é da porteira para dentro, ou seja, a roça, o agricultor, o produtor rural, representam
menos de 1/4 do valor todo do agronegócio. Significa que as agroindústrias, os serviços, as empresas que produzem máquinas e insumos, o conjunto é maior do que o rural. Por isso é que está dando certo. Esta que é a razão. E é possível matar essa galinha dos ovos de ouro do Brasil por burrice, já que por ideologia não foi possível? Não, eu acho que o Brasil caminha sozinho. Se os governos não atrapalharem, vão ajudar muito. Por exemplo, agora, o Bolsonaro fica dando canelada aí com o negócio da política ambiental, vai lá na ONU, fala umas coisas, né, chuta a canela dos outros. Isso aí não ajuda nada o agro, isso aí atrapalha o agro, fecha portas, compromete mercados. Né? Ele pensa que está defendendo o agro, mas o agro moderno e tecnológico depende dos mercados, você precisa vender, você precisa negociar. O Bolsonaro, como ele não tem jogo de cintura, ele acha que ele defende na porrada, mas meio ambiente na porrada não funciona. Então, os governos às vezes atrapalham um pouco, mas a dinâmica econômica, a inserção global do agronegócio brasileiro vai por conta própria. Como eu falei, se o governo não atrapalhar, já está bom demais. A ministra da Agricultura ajuda ou atrapalha o agronegócio? Ajuda. Essa ajuda. É uma sorte do Bolsonaro. O Bolsonaro teve sorte de nomeá-la e de não ouvir os ideológicos que queriam vê-la. O gabinete do ódio que a combateu, né? Fala um pouco sobre ela e sobre isso. Exatamente. Olavo de Carvalho, essa turma toda contra ela. Como até hoje querem colocar o Naban, que cuida lá da política fundiária, que é o representante dos trogloditas do agro, né? Então, a Tereza Cristina não. A Tereza Cristina é uma agrônoma moderna, inteligente, tem experiência, ela é muito simpática, ela estudou lá fora, ela fala muito bem inglês, entendeu? A Tereza Cristina é a maior sorte do governo do Bolsonaro, com certeza. É a maior sorte do Brasil. Sorte nossa. Por favor, completa. Sorte nossa. Sorte nossa. Pois é. Agora, eu sempre escrevi que uma coisa que o Bolsonaro falou na ONU é verdade, que é a história dos agricultores franceses combaterem o agronegócio do Brasil porque não conseguem competir com ele. Mas hoje me parece uma coisa muito pequena no mundo de hoje. O que é que você acha disso? Os agricultores franceses ainda têm a importância que tinham no passado, quando combatiam o agronegócio tecnológico do Brasil? Não. Não deixam de ter importância porque formam opinião, porque influenciam decisões políticas. A agricultura da França é uma agricultura de alto nível, produtiva, como os outros países europeus. Agora, o Brasil não depende muito da Europa para ir bem. Tanto é que hoje os principais compradores de carnes do Brasil, da soja brasileira, não são os europeus. O Brasil vende muita fruta para a Europa, porque são produtos mais caros, né? Sofisticação maior do consumidor. Então, o Brasil tem mercados importantes de frutas, etc. Mas tem o resto do mundo. O Oriente Médio compra muito do Brasil, de tudo, né? De forma que... A China. A China. Sim, a China eu falei, a China, o Oriente todo, o Oriente Médio e a Ásia, né? Então, o Brasil não depende muito dos europeus, mas nós não precisamos brigar com os europeus. Veja só, o Bolsonaro reclama, não tem nenhuma novidade nisso. O jogo comercial, nós sabemos disso, faz 20 anos, 30 anos. Eles sempre encheram o saco do Brasil. Os irlandeses, o gado nosso vinha da Amazônia, isso há 15 anos atrás, criaram uma baita de uma briga com o Brasil, de que o nosso gado... Porque a Irlanda produz muita carne, a Irlanda abastece a Inglaterra de carne. E nós começamos a botar carne da Inglaterra, ficaram bravos, era que o boi nosso era da Amazônia. Então, não tem novidade nesse jogo. Eles têm interesse comercial. Mas nós sabemos disso, né? Então, nós precisamos enfrentar esse desafio de uma forma por cima e não ficar chutando a canela dos outros, que só piora. Ô, Chico, eu sou como você, eu não sou caipira porque eu não sou de São Paulo, eu sou matuto, nordestino, sou sertanejo. E eu me lembro muito, o meu avô tinha gado e o inimigo do meu avô era a fitosa, né? A febre aftosa, né? Ou seja, nós vencemos um grande desafio sanitário, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte, e o desafio ecológico? Até que ponto o agronegócio e a preservação ambiental são inimigos?
O agronegócio precisa devastar para continuar progredindo e sustentando o Brasil? Não precisa. Esse assunto, modéstia à parte, eu dou aula sobre isso no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Qual é a minha experiência prática dando aulas? Porque MBA, cada mês, em geral, eu vou para um estado. Eu vou para Sinop, vou para Luiz Eduardo Magalhães, vou para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Onde é que tem as turmas que fazem MBA? Em geral, são filhos de agricultores. O que eu percebo? Eu trabalho com isso há 40 anos. O que eu percebo? Eu percebo que esses agricultores, que são filhos ou são netos dos agricultores tradicionais, eles percebem muito bem como é que funcionam as coisas, né? E fazem as coisas muito mais bem feitas do que nós fazíamos no passado. Então, esse negócio de que todo mundo fica atacando fogo aí, não imagine, não tem nada a ver com isso daí, não. Quem na pecuária entrou na agenda do bem-estar animal só faz elogios, melhorou a produtividade dele, o gado rende mais. Então, existe, eu diria, uma descoberta da agricultura brasileira, dos agricultores, de que é possível conciliar produção com proteção ambiental. Isso, na média, está sendo feito. Agora, existe uma consideração que eu quero fazer, que é importante, sobre a questão do desmatamento. Qual é? O Brasil ainda tem terras de excepcional qualidade, planas, férteis e próximas de centros produtores para ocupar. E essas terras estão ainda ocupadas por florestas. Mais ou menos um estoque de 10 milhões de hectares ainda permitirão uma expansão da agricultura. Eu chamo isso de um desmatamento inteligente. Desmatamento inteligente é aquilo que ocupa terras férteis com elevada aptidão agrícola e não vai desmatar biboca, não vai desmatar areião, não vai desmatar lá não sei aonde, né? Faz as coisas bem feitas. Então, a demanda por alimentos vai provocar ainda a expansão da área cultivada do Brasil. E não tem nada errado, nem ecologicamente errado, de fazer isso, né? O que está errado é você deixar terras abandonadas. Você desmata, faz lá uma pecuária vagabunda e depois deixa lá. Então, o Brasil pode conciliar o aumento de produtividade com a expansão da fronteira de forma localizada. Mas isso é um tabu para a opinião pública, né? Então, condenam o agricultor a priori. Mesma coisa o negócio de usar defensivo agrícola, os agrotóxicos, que medo dos agrotóxicos. Olha, todas as análises mostram que os alimentos, os resíduos, estão nos níveis internacionais. Quando sai uma análise aqui no Brasil, é mais ou menos parecida com as análises norte-americanas ou com as análises europeias. Mas no Brasil, você tem uma pegada da opinião pública muito forte nessa questão ambiental. Quero dizer com isso, tem muito mito. O fato é que a agricultura do Brasil caminha para ser a mais produtiva e a mais sustentável dos países tropicais. E o que fazer com os caboclos e os índios que estão queimando a Amazônia e o Pantanal? Eu não sei de onde que tirou isso. Os caboclos e os índios colocam fogo mesmo. Não está errado quando o Bolsonaro fala caboclo e índio toca fogo. Eles tocam mesmo. Mas não é isso que incendiou o Pantanal, que teve fazendeiro que botou fogo também, tem cara na beira da estrada. A maior parte dos focos de incêndio no Pantanal é na beira da estrada. É cara que está passando lá e queima, né? Então, puxa vida. A piola de cigarro, o pedaço de cigarro. O caminhoneiro vai fazer um fogo, acende um fogo, depois aquele ali pula. O andarilho, que são muito comuns nas estradas, eles fazem isso. Então, as razões de fogo. O que acontece com o Pantanal? O Pantanal, não choveu ainda no Pantanal, choveu um pouquinho essa semana agora. Então, normalmente, quando começa setembro, o Pantanal já está molhado. E, portanto, os incêndios normais, entre aspas, que sempre tiveram, se apagam. Este ano continua seco. E o Rio Paraguai está enfrentando a maior vazão dele, o maior déficit hídrico, a maior seca do rio, né? Desde que é medido há 55 anos. Então, o Pantanal está inteiro baixo e seco. Ou seja, o incêndio bateu recorde. Inevitável. Né? Você escreveu isso. Eu li isso. Você escreveu isso. Isso é horrível, porque queimou tudo, mas não vai acabar tudo, né? Não vai acabar tudo. Os ecossistemas naturais, eles sofrem
fogo milenarmente. Nosso tempo está acabando e eu vou te pedir uma mensagem final. Você diz assim, qual é a tua esperança? O que é que você espera que pode acontecer de bom para nós todos, Chico Graziano? Não, eu espero que venha uma iluminação qualquer que na política nos dê uma luz contra o bolsolulismo. Agora a gente pode traduzir isso aí, Bo. Você me deu uma boa contribuição. O bolsalulismo. É o bolsalulismo. Que Deus nos ilumine para que tenha uma saída. Se não tiver também, o Brasil não vai acabar por causa disso. Nós já elegemos Lula e já elegemos Dilma! Entendeu? E Temer. E Bolsonaro. Se o Bolsonaro for reeleito, o Brasil não vai acabar por causa disso, não. O que vai acontecer é o seguinte, cada vez mais gente como eu vai descrer da política. Como acontece nos Estados Unidos, na Europa, ninguém está nem aí. E eu quero que acabe esse voto obrigatório. Eu não vou votar para quê nesses caras, entendeu? Eu esperaria na política acontecesse isso. Na minha origem agrônomo que eu estou tranquilo. E posso dizer aqui, através do seu canal, fica tranquilo que o Brasil vai ser o maior produtor mundial de alimentos. Abastece o Brasil e vai cuidar do mundo todo aí. Obrigado, Chico Graziano. Foi um prazer enorme ter você aqui, nos iluminando. Chico, obrigado. Um abraço. Vamos em frente.